Oi, gente. Os bolsonaristas já estavam muito animadinhos com os números negativos de popularidade do governo Lula, mas aí vieram pesquisas que jogaram banho de água fria neles, né? Vamos falar sobre isso e tecer também alguns comentários. Vamos lá. O presidente Lula deu sinais de recuperação em sua popularidade após meses de desgaste. Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo, a aprovação de seu governo cresceu 5 pontos percentuais, passando de 24% em fevereiro para 29% em abril. O resultado marca uma reversão na tendência de queda e demonstra que as recentes ações do governo, especialmente no campo da comunicação e da publicidade, começam a surtir efeito. Não acho que seja apenas as ações do governo. Eu acredito que tem a ver com o esgotamento das fake news relativas ao Pix. Ou seja, a queda em um determinado momento aconteceu por causa de fake news. Quando as pessoas foram percebendo que se tratava de uma notícia falsa, mentirosa, o governo recuperou popularidade porque tinha perdido uma popularidade com base numa mentira. A mentira, quando ela se demonstrou uma mentira, essas pessoas, você recuperou parte da popularidade. Lula melhorou 8 pontos no total, segundo o Datafolha. 5 pontos de avanço na aprovação do governo, somados aos 3 pontos de queda da desaprovação. Com isso, a semana termina mostrando como é perigoso fazer análises precipitadas. Após a pesquisa da Quest, que havia mostrado o aumento da desaprovação de Lula na quarta-feira, não faltaram, entre aspas, especialistas em política para decretar o fim prematuro do governo e até uma eventual desistência de Lula na tentativa de reeleição ano que vem. Bastou um dia depois, porém, a mesma Quest mostrava que, mesmo desconfiada das ações do governo, a maioria da população continuaria votando em Lula em 2026, dando ao petista a vitória sobre qualquer um dos possíveis adversários. Incluindo Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Pablo Marçal, Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Ou seja, as pessoas podem até ter um certo grau de não estarem totalmente satisfeitas com o governo, mas quando são oferecidas as opções, especialmente as opções da direita, da extrema direita, né? Existe uma rejeição muito maior a essas opções. Além disso, são pessoas que têm um nível de... Nem todos esses têm um nível de serem conhecidos nacionalmente ao ponto de pontuar tão bem. Também tem esse fator, né? Além de serem rejeitados, nem todos são tão conhecidos. Porque Lula tem o nome dele... O reconhecimento do Lula é muito maior, né? Enfim. Então são vários os fatores. Agora, o Datafolha, divulgado neste sábado, 5 de abril, consolida um momento difícil de refutar. O pior já passou para o governo Lula, o momento não permite euforia nem pessimismo exagerado, e o futuro dependerá de como reagirá a economia brasileira em meio à tempestade mundial provocada pelos tarifaços de Donald Trump, e principalmente dependerá da tal colheita dos programas de governo sempre citados por Lula em seus discursos. Vale a pena destacar que o Datafolha de hoje mostrou que Lula venceria todos os possíveis adversários em 2026 se a eleição fosse agora. Isso a Quest já havia dito, mas imagine o choro dos bolsonaristas vendo um negócio desse. E o desespero deles nas redes sociais vai ser extremamente intenso. Porque eles estão apostando na eleição do ano que vem para anistia, né? Estão tentando anistia agora com a chantagem ao presidente da Câmara, né? Mas também estão apostando para o ano que vem a anistia não só do Bolsonaro, mas dos seus aliados. Eles não acreditam no julgamento do Supremo, até porque as provas dos crimes dos golpistas são muito abundantes, né? Tem muita prova. A novidade é que, pelo Datafolha, a vantagem de Lula é bem maior. Contra o governador paulista Tarcísio de Freitas, Lula venceria de 35% a 15%. Se o candidato da extrema-direita não fosse Tarcísio, mas Eduardo Bolsonaro, a diferença seria maior e o segundo colocado seria Ciro Gomes, com 12%. O filho 03 do ex-presidente Jair teria só 11 pontos. O Datafolha mostrou um cenário com o próprio Jair Bolsonaro como candidato, embora ele seja proibido de concorrer após ser condenado pelo TSE. Mesmo nesse caso, Lula venceria.
36-30. Veja agora uma análise da pesquisa no Bom Dia 247. Da China, o correspondente Guilherme Paladino acrescenta um aspecto interessante. No início do ano, havia uma euforia com o governo Trump, o que pode ter ajudado a extrema-direita no Brasil. Agora, após tantas medidas desastrosas do presidente americano, mais brasileiros estariam caindo na real. Então o Trump está no momento de baixa, e quem está no momento de alta é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer aqui a matéria do Datafolha. Aqui, ó, Datafolha mostra alta de 5 pontos na aprovação de Lula, uma sociedade ainda polarizada, obviamente, quer dizer, tem muita gente que não gosta, gente que prefere lá o inelegível, mas enfim, quer dizer, o fato é que o Lula está se recuperando. Diga lá, Joaquim. Sim, a gente já tinha apontado isso. Essa queda na popularidade tinha um motivo, claro. Teve a questão da inflação dos alimentos, isso está mudando, os preços já estão baixando, porque houve essa inflação de alimentos no mundo inteiro, né? E claro que isso ia para a conta do Lula, mas de qualquer forma, as pessoas estão acordando, e eu acho que tem muito a ver até com essa crise nos Estados Unidos, viu? Porque o Brasil aumentou a popularidade muito entre quem tem ensino superior. Isso é importante, porque não dava para entender. Falar, mas o diploma de ensino superior é um diploma de ignorância? É uma coisa absurda. Como é que os caras não entendem que o Jair Bolsonaro ele é o empoderamento da ignorância? E ele aumentou demais no ensino superior e também entre aqueles que ganham mais. Por que ficou claro? Que o Brasil, nessa história do Trump, mostrou que o Brasil defende a sua soberania. O Lula tem insistido nisso. Ele, naquele evento que eu participei, na quinta-feira, aqui quando apresentou o balanço aí dos... Eu tenho uma hipótese. Tem o pessoal que tem ensino superior que sabe que o tarifaço do Trump vai ter fator inflacionário, né? E a postura dos bolsonaristas diante do tarifaço, defendendo que o Brasil fosse tarifado, chocou parte dos empreendedores e das pessoas com nível superior, porque o pessoal deve ter dito assim, peraí, esse pessoal não vive dizendo que defende menos imposto e estão defendendo que o Trump aumente os impostos como nunca antes? Esse pessoal não é muito confiável, não. Isso daí tem uma reação. Isso daí tem um efeito. Porque expõe a hipocrisia da extrema-direita, que na verdade defende menos imposto para os ricos, para as grandes corporações, mas as tarifas são impostos que incidem sobre o consumo. E que quem se prejudica mais são os consumidores da classe média e da classe trabalhadora. Os mais pobres são os que mais são prejudicados. E os pequenos empreendedores, que são justamente aqueles que fazem importações. Então, quando eles olharam para o que o Trump está fazendo, isso teve uma reação, óbvio. De realização dos 2 anos, o discurso do Lula foi muito em tom de valorização do brasileiro, do povo brasileiro. O Brasil é dos brasileiros o tempo todo. E isso não é hostilizar, não é nenhuma hostilidade ao Trump, porque o próprio Trump, quando fez a tarifa, falou: o que eu estou fazendo aqui, e os outros países fizeram, colocaram barreira contra nossos produtos. E eles não estão dizendo que eles estavam errados, não. Estão defendendo o seu mercado. O Trump está fazendo é geopolítica. Estou defendendo o meu mercado. Eu quero continuar sendo influente. E ali, eu penso que aí os bolsonaros foram por uma outra linha. Entendeu? Já foram lá falando do vírus socialista, a ignorância total, aquela loucura que é o bolsonarismo, né? Então eu acho que a parte da sociedade já está percebendo a diferença e entendendo que não é questão de você gostar do Lula. Eu gosto do Lula, muita gente gosta do Lula. Lula é uma lenda até, mas eu estou dizendo, o cara não precisa gostar do Lula, mas ele tem que entender que o cara é bom, entendeu? O cara defende o interesse brasileiro. E o cara, como gestor também, ele é um político, é um grande gestor. Ele faz as coisas certas. E eu acho que a sociedade brasileira já está reconhecendo. Quem nos salvou da última vez foram as mulheres e foi o Nordeste. E agora espero que esses que têm diploma, que esses que supostamente têm mais conhecimento, têm acesso à informação, mas tem que ter informação de qualidade, porque se você ficar na mídia hegemônica, vai defender interesse que não é brasileiro, vai começar a falar por baixo. Sempre tem pesquisa, e aí vai se criar um clima de que, olha, tá tudo errado, tá tudo indo pro caos, 2026 já era, mas tem semanas que as coisas não vão dar certo. E aí, o Joaquim estava falando da questão da inflação, eu acho que foi isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem outros fatores que acabaram coincidindo, né, para aquela queda tão grave assim na popularidade. Ao mesmo tempo, teve os alimentos ficaram mais caros, o dólar deu uma explodida de outubro para dezembro, teve a questão do Pix, enfim, um monte de coisinha. A questão do Pix, a mentirada sobre o Pix, sim senhor, isso teve um impacto muito grande na queda de popularidade. Aí aparecendo, aí o povo fica insatisfeito, mas
o pessoal acho que agora já tá percebendo que o governo se movimentou, acho que isso é muito importante também, começou a dar um enfoque muito grande para a questão da comunicação, o governo fez várias trocas ministeriais. Além disso, talvez o impacto da notícia do imposto de renda também esteja sendo sentido pela população, né? O governo está anunciando medidas importantes, teve o evento, inclusive, recente, que o próprio Joaquim estava destacando, o governo agora deu um chacoalhão, né? Falando, olha, a gente precisa mostrar o serviço que a gente está fazendo. Então eu acho que tudo isso está coincidindo. E eu também acho interessante o que o Joaquim falou dos Estados Unidos, né? Como isso pode se refletir. Eu acho que essa crise de popularidade do Trump pode ajudar o presidente Lula, porque também naquele momento de queda na aprovação do Lula, ainda estava um pouco de euforia Trump. Aí começou a se criar um discurso aqui no Brasil de que, olha, porque o Trump ganhou nos Estados Unidos, o Milei tá na Argentina, então agora o Bolsonaro tem que ganhar no Brasil, agora o Brasil vai seguir. Primeiro, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, não necessariamente uma coisa tem a ver com o outro, Brasil é o Brasil, Estados Unidos, enfim. E o Bolsonaro tá inelegível, né? Tem esse detalhe importante. Mas também, eu acho que agora, passada um pouco essa euforia de que, o Trump agora vai dar um choque lá nos Estados Unidos, tá todo mundo vendo o preço que é colocar um maluco na presidência. E o Bolsonaro é um maluco em dobro, né? O Trump é maluco, mas o Bolsonaro é maluco em dobro. Então, acho que pode estar batendo um pouquinho na porta da realidade para esse pessoal de, olha, é verdade, o Trump tá lá, o pessoal não tá muito feliz. Talvez não seja uma boa a gente voltar a pautar. Tanto que é só vocês verem, né? O Elon Musk nesses últimos dias tá quietinho, não falou nada polêmico. O Tarcísio de Freitas também agora tá silencioso. Assim, olha... Tarcísio não tá silencioso, não. Tarcísio se escondeu em algum lugar aí. Se você sabe onde o Tarcísio está, você nos diga aí que ele está escondido, né? Mas enfim... eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.